Legislativo é um dos 3 poderes do sistema democrático brasileiro. Aqui atuam os deputados que têm a função de discutir e implementar as políticas públicas que asseguram os direitos básicos da população. O Parlamento Catarinense existe há 179 anos. Aqui, 40 deputados estaduais, eleitos pelo voto direto, criam as leis que influenciam o nosso dia a dia, além de fiscalizar e controlar os atos dos poderes executivo e judiciário. 9 partidos têm representatividade política no Parlamento Catarinense. Jailson Lima compõe a bancada do PT e atua na mesa diretora como 4º secretário. O nosso entrevistado de hoje no Votei em Você está na vida pública há pouco mais de 10 anos. A minha atividade profissional como médico em Rio do Sul, quando lá cheguei, acabou fazendo com que eu me destacasse pelo trabalho que nós começamos a fazer de atendimento na área rural. Eu costumo dizer que eu fui um dos primeiros médicos de família rural do Brasil. Atendíamos lá 16, 17 comunidades, as serras e tal. E aí o pessoal perguntava quem era esse mediquinho que eles diziam, né? Que ia para as serras fazer trabalho de prevenção, de reuniões, levantamento de intoxicação por agrotóxico nos produtores de fumos, onde nós provamos que crianças e mulheres se intoxicavam mais do que os homens, por exemplo, pelo contato com a lavoura de fumo. Isso fez com que eu me tornasse uma figura conhecida, até que um dia o pessoal do Partido dos Trabalhadores bateu na minha porta e me convidaram para ser candidato a prefeito. E aí começou a minha carreira política na vida pública eleitoral. E na universidade, enquanto médico, nós tínhamos uma atuação no movimento estudantil, nos centros acadêmicos, a luta pelo hospital universitário aqui em Florianópolis, nós fizemos parte, que na época eu vim estudar na Universidade Federal, não tínhamos um hospital universitário. Então esse caminho me permitiu trilhar na vida pública. Jailson Lima nunca trocou de partido. Foi eleito prefeito de Rio do Sul em 2001 e desde então vem crescendo na vida pública. Em seu 2º mandato, o parlamentar traça um paralelo entre os 2 poderes, executivo e legislativo. O executivo, para mim, é extremamente gratificante, mais gratificante até do que o legislativo. Por mais que a gente esteja aqui no 2º mandato como deputado estadual, mas no executivo te permite você contextualizar mudanças efetivas do ponto de vista de planejamento para o município. E o executivo, eu acho que ele é extremamente gratificante quando a gente vê que você pode mudar a vida das pessoas, como com certeza a gente ajudou na questão da saúde, o desafio das escolas. E está aí comprovação, se você não investir em educação e saúde, a gente demora mais para evoluir mudanças no país. Sobre a lógica pública, o legislativo é o tema mais questionado pela população. Do ponto de vista de que achar no legislativo a maioria não trabalha, ou que podem estar envolvidos em desvios e ações. Porém, quem chega aqui, somos em 40, nós somos a expressão literal do eleitor que coloca. Então cada deputado tem a sua característica. Eu sou uma figura muito pragmática, porque o executivo me ensinou que a burocracia emperra muitas das ações. Então o parlamento é uma casa de negociações e de um debate democrático onde nós temos que construir a harmonia das diferenças. Em seu 2º mandato parlamentar, Jailson Lima é conhecido pelo posicionamento fiscalizador dos trâmites internos da Assembleia Legislativa. Durante a nossa entrevista, ele explica alguns desses questionamentos, como a polêmica das aposentadorias por invalidez, que envolveu recentemente funcionários da Alesc, e fala também sobre o rendimento de alguns funcionários da casa, o que ele classifica como inoperância. Aqui no Legislativo, nós fizemos um papel enquanto executivo, porque eu fiz parte da mesa diretora anterior e atualmente também, por exemplo, no levantamento de várias questões que aqui eu questionei.
Exemplo, um conjunto de aposentadorias por invalidez que foram construídas aqui dentro da Assembleia Legislativa, porque vimos que durante um período da história o Legislativo desviou-se das suas ações, aposentando um número enorme de pessoas com super salários acima do teto constitucional. Isso nós corrigimos, então corrigimos uma história do passado para que isso não ocorra mais daqui para frente. Aqui a gente tem muito questionamento, muitas vezes, sobre a inoperância da casa. A Assembleia Legislativa tem um conjunto de profissionais maravilhosos que trabalham, mas também tem um conjunto de profissionais muito questionável, que poderiam produzir muito mais considerando-se a média salarial que recebem. Dentro da Assembleia nós temos uma das maiores médias salariais de órgão público do Estado de Santa Catarina, junto com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, diferente do Executivo catarinense. Então aqui a gente tem que estar fazendo essas avaliações sempre no sentido de transformar a Assembleia no órgão mais transparente possível e, principalmente, com esse debate, tentar construir consenso para que a sociedade catarinense ganhe. Enquanto o quarto secretário da mesa diretora do Parlamento catarinense, Jailson Lima aponta setores que devem receber recursos e melhorias nos próximos meses. Nós ainda temos muito por avançar na Assembleia. No ponto de vista da área de tecnologias de informação, internamente nós estamos atrasados na minha avaliação pessoal, eu tenho feito esses questionamentos. Os grupos de gestão da Assembleia podem ser melhorados e serem mais eficientes. Nós temos problemas com relativa frequência no que tange a questões de licitações que muitas vezes você tem que estar acompanhando constantemente, porque todo mundo que vem para cá acha que isso aqui é uma casa de desperdício financeiro e se não se cuidar, o jogo dos preços são sempre para cima e não para baixo. Então são desafios que você tem que aprimorar. E o meu papel na mesa é estar fiscalizando e fazendo esse bom debate. Tanto que o presidente atual da Assembleia, ele até me diz: ô Nero, onde é que tu vai botar fogo hoje? Que ele costuma dizer que eu ponho fogo na casa. Não é que eu quero botar fogo na casa, não. Eu quero correções de coisas que eu discordo. E se eu discordo, tenha certeza absoluta que eu sou um bom combatente. Eu vou até o final. Durante sua vida parlamentar, Jailson Lima propôs vários projetos que foram aprovados e sancionados pelo governador. Entre os mais importantes, em vigor atualmente, está o projeto de lei da transparência pública, que abrange inclusive o Poder Judiciário. Onde esse projeto ele integrou Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Executivo e o Legislativo. Só para você ter noção, o governador vetou esse projeto, a pedido do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Inclusive eu fui conversar com o próprio governador e ele disse: olha, eu concordo com o projeto, mas tive a solicitação. E aí eu procurei os órgãos, todos eles achavam que estavam devidamente transparentes com seus portais e eu entendia que não. E nós aqui derrubamos o veto do governador. Derrubamos porque eu entendo que à medida que você quer mostrar para a sociedade e para quem lhe elege de que o que está sendo executado é permitido que a sociedade fiscalize, eles têm que ter acesso às informações. Então, hoje, através dos portais de transparência, todos esses órgãos têm que ter claramente os seus gastos, os seus contratados, as suas licitações, os formatos disso. Tanto que hoje a Assembleia Legislativa, não sei se você sabia, tem o portal mais transparente do país, né? Às vezes o pessoal vem, fiscaliza, bate, cobra, questão de diária, onde foi, onde não foi, mas isso é o papel que a gente tem que fazer. E às vezes aqui na comissão, eu pessoalmente fui debater, alguns achavam que era transparente demais o portal. Por isso que o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça
pediram que fosse vetado. No entanto, eu ainda tenho clareza de que esses órgãos ainda não estão seguindo a legislação a contento meu. Eu acho que nós temos que evoluir. Por isso é importante que a sociedade catarinense, através da internet, acesse esses portais, fiscalizem, deem sugestões, porque nós podemos evoluir mais. A nossa presidente Dilma assinou a lei de direito à informação. Hoje qualquer cidadão pode solicitar por escrito qualquer informação de interesse público, seja federal, municipal, estadual, seja onde for. Porém, ela tem que formalizar por escrito. Então é importante que todo cidadão saiba que existe a lei de direito à informação e que qualquer informação que estiver nos portais dos órgãos, se não estiverem claro o suficiente, eles podem requisitar para que tenham clareza dos fatos e que possam, inclusive, cobrar e fiscalizar mais. Então eu considero a lei de transparência pública minha como uma das leis mais importantes da minha atividade parlamentar. Na área da saúde, Jailson Lima propôs projeto que desburocratiza a aquisição de veículos adaptados para deficientes físicos. Nós temos um conjunto da sociedade brasileira de deficientes físicos que, segundo as estatísticas, deve beirar algo em torno de 14%. E essa lógica se estende também a Santa Catarina. O governo federal isentou o IPI para a compra do veículo adaptado para o deficiente físico a cada 2 anos. No entanto, no estado catarinense, a nossa lei dizia que a isenção do ICMS era a cada 3 anos. Eu quero te dizer que eu levei 3 anos para convencer o governo do estado a adequar a lei federal à situação do estado de acordo com a federal. Num primeiro momento a lei foi vetada, eu fui fazer debate com a Secretaria de Fazenda porque eles entendiam que isso seria renúncia de receita, e nós mostramos que com a compra do veículo a cada 2 anos, automaticamente depois esse veículo tem manutenção, tem emplacamento, tem uma série de taxas de seguros e coisas que tem o retorno para o estado catarinense. E aí nós conseguimos unificar o prazo das alíquotas de isenção, tanto de ICMS quanto de IPI. Então hoje um deficiente físico, ele pode comprar um carro adaptado a cada 2 anos. E ao vender esse carro após 2 anos, esse valor do veículo médio, na média de preços, já é o equivalente para ele poder comprar um outro novamente 0 km. Porque a gente sabe que muitas das pessoas têm dificuldade de ter acesso à compra de veículos. Mas eu acho que ainda no estado catarinense nós temos que desburocratizar mais na compra. Por quê? E aí a gente está discutindo um novo projeto. Porque o cidadão que tem a carteira de motorista, ele tem lá que ele é deficiente físico. Porque essa é uma prerrogativa para ele poder ter acesso ao carro. Se ele já tem lá na carteira que ele é deficiente físico, eu entendo que cada vez que ele vai comprar, ele não precise mais comprovar com atestados que ele é deficiente físico. E, no entanto, esta barreira ainda está continuando a existir. Então, a gente está entrando com outro projeto de lei para que o deficiente físico, cada vez que tiver comprado, uma vez já comprovado a sua deficiência, ele não precisa mais passar por toda a burocracia de documentação, atestado médico e coisa, porque já está comprovado, já comprovou porque a carteira vem com a deficiência que ele tem. Entre os projetos de lei em tramitação, destaque para o fim do voto secreto na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É de autoria de Jailson Lima o projeto que determina que todas as deliberações da Assembleia Legislativa e suas comissões sejam tomadas através do voto aberto. O que justifica a gente estar aqui votando secreto? O que nós temos para esconder aqui? No meu entendimento, nada. Qual o problema em ter a derrubada de veto de um governador ser voto aberto? Porque muitas vezes tem deputados que na comissão, como é aberto e parecer, votam de uma forma, chegam no plenário e votam de outra. Que justificativa tem para ser um voto secreto a cassação de um governador ou de um deputado? O cidadão só é cassado depois de passar por CPI, por sindicância, por comissão de ética e verificado que
houve uma conduta que não condiz com a realidade dos preceitos éticos e morais da vida pública. Então nós apresentamos o projeto para que se elimine de vez, na história de Santa Catarina, o voto secreto dentro do parlamento catarinense. Esse projeto ele está agora com o deputado Aldo, líder do PMDB, que pediu vistas e que nós estamos conversando para ele apresentar isso o mais rápido possível, aqui em plenário. Que como o Senado parou um pouco o clamor popular e o Senado está empurrando com a barriga, a minha avaliação é que eu espero que também não se empurre com a barriga aqui dentro, isso para tentar esconder posições, né? E aí esperamos que o mais breve possível o parlamento catarinense vote de vez para acabar com o voto secreto. Eu defendo que o voto aberto seja aberto, transparente e, se possível, com conceito de juízo de cada deputado, para que cada eleitor saiba como votou o seu representante aqui. Um dos pontos mais polêmicos do projeto do voto aberto está na defesa de alguns parlamentares da base governista que argumentam ser constrangedor votar abertamente contra vetos do governador. Jailson Lima discorda que possa haver desconforto partidário e deixa claro: a leitura que eu faço é que a gente tem que tomar posição. Aqui dentro, quando você vai votar, se eu lá fora dou uma entrevista para você dizendo alguma coisa, olha, só digo para você, sou a favor do voto aberto. Aí aqui é secreto, eu voto para manter secreto. Então eu estou mentindo para a sociedade catarinense ou para o eleitor que me colocou aqui dentro. Então tem alguns deputados que têm a posição que na condição de cassação e na condição de veto, ele acha que poderia manter o voto secreto. Eu tenho uma posição muito clara, eu acho que o voto secreto só obscurece mais a política. Então, assim como aprovamos aqui a lei de transparência nas contas, na execução das formalidades e informalidades de governos e órgãos, acho que o voto tem que ser transparente, com debate claro, aberto, para a hora que você chegar na rua, o eleitor diz, olha, você votou em desacordo com o que eu acredito e tem que ouvir. Assim como você também tem que ponderar democraticamente do porquê da sua posição. Jailson Lima é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em reumatologia e medicina do trabalho, além de ser membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e Sociedade Brasileira de Reumatologia e Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Na área de saúde, o parlamentar apresentou em maio deste ano projeto de lei que pretende obrigar o governo do estado a divulgar por meio eletrônico, no site da Secretaria de Estado da Saúde e em murais em todas as unidades de saúde do estado, as listagens dos pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde de Santa Catarina. O que nós observamos é que tem muitos dos pacientes que, quando são encaminhados para uma especialidade ou subespecialidade ou para procedimento cirúrgico, simplesmente são atendidos no balcão e se diz aguardem. E a gente sabe claramente que em muitas regiões, pacientes cirúrgicos ou pacientes com relações acabam sendo atendidos antes de outros que chegaram previamente. Então nós estamos defendendo um projeto em que toda lista pública de atendimento do SUS, assim como é a lista de adoção, assim como é a lista de doação de órgãos, tenha uma transparência no sentido que o cidadão vai entrar na internet e lá sou o número tal para ser atendido no dia tal, tal horário, com um especialista tal. Porque às vezes acontece de um profissional faltar ou ser cancelado o procedimento cirúrgico e ele volta para o final da fila. E aí eu digo isso como médico, como alguém que atendeu na rede pública
Hoje não atendo mais, porque na função de deputado não tenho como estar atendendo na unidade de saúde, e conhecendo o sistema público. Nós precisamos melhorar isso para dar eficiência e principalmente ter controle de que cada cidadão que esteja na lista ele seja atendido em algum lugar do estado ou da região mais próxima. Se o paciente é lá de Rio do Sul, na área de oncologia, por exemplo, que nós não temos, muitos pacientes vão para Blumenau, outros vêm para Florianópolis, mas a referência é Lages. Não é Florianópolis, mas por que são atendidos em Florianópolis? E às vezes o pessoal procura, a gente tem que são pacientes com mais urgência. Hoje foi estabelecido um prazo pelo governo federal, que nos casos de oncologia tem aí 60 dias para ser atendido. Mas tem paciente aguardando às vezes procedimento quimioterápico 120 dias. E isso às vezes permite o quê? Que o paciente agrave a sua patologia, a sua doença. Porque todas essas doenças elas têm protocolos normalmente de atendimento. E à medida que você tem uma lista de transparência em cada unidade de saúde, onde ele foi atendido, ele poder verificar o dia que ele vai ser atendido, a gente vai conseguir dar mais eficiência ao SUS. Na área de direito do consumidor, é de autoria de Jailson Lima o projeto de lei que pretende proibir o comércio de veículos novos com estepe, rodas e pneus de dimensão menor que os demais pneus que equipam o veículo. Se aprovado, o projeto de lei vai valer para todo o território catarinense e, segundo o deputado, vai garantir mais segurança aos motoristas e passageiros. O padrão de autoestradas da Europa, dos Estados Unidos, é diferente do nosso. Os carros, muitos dos veículos que estão vindo hoje para o Brasil, estão vendo? O pneu do estepe, ele é um pneuzinho pequenininho, diferente dos aros convencionais. O carro que eu uso é um carro alugado da Assembleia, é um Cruze. Onde o pneu estepe, eu estava de madrugada, estourou um pneu em Campos Novos, tive que ir até Rio do Sul e era um pneu dianteiro. Ou seja, o carro veio manco, vamos assim dizer. E quando eu não tinha percebido isso, quando fui ver, ele é um pneu mais estreitinho e menor. Quando você está numa autoestrada, que você tem atendimento a cada 20, 30 quilômetros, tem posto de atendimento, é tranquilo. O carro que eu viajo, cortei um pneu em São Joaquim num dia 2 graus negativos à noite, tivemos que sair atrás de borracheiro porque não tinha como viajar e chovendo. Num dia que eu estava vindo do oeste na região de Campos Novos, cortou um pneu, não arrumamos ninguém que arrumasse pneu. E aí eu pergunto, a segurança do cidadão no trânsito está ou não está em primeiro lugar? Porque em cada carro desse, a empresa automotiva, ela mensura a redução do custo no aro, na largura do pneu, no custo, mas não está pensando na segurança de quem está dirigindo o veículo ou está viajando neste carro. Então hoje já tem jurisprudência de uma ação judicial em São Paulo, né, onde o cidadão teve um acidente, ele entrou com uma ação na justiça e o juiz designou que a empresa desse um pneu convencional para que ele tivesse como estepe. E aí nós somos o primeiro estado que estamos apresentando um projeto de lei, já passou na Comissão de Justiça, onde pretendemos proibir veículos com carros com pneus estepe menores, principalmente porque isso significa risco no trânsito. Ano que vem, os eleitores irão às urnas para eleger governador do estado, deputados estaduais e federais, senadores e presidente da República. Jailson Lima está em seu segundo mandato consecutivo e revela sua expectativa sobre o posicionamento do PT no pleito de 2014. O PT catarinense é um PT que pertence ao maior partido do Brasil e o partido que administra o país. Nós tenho que reconhecer algumas fragilidades de liderança no sentido de embates no estado de Santa Catarina, tanto que somos o maior partido do país que ainda não governou o estado de Santa Catarina. Sou defensor de candidatura própria do PT nas eleições do ano que vem, porque entendo que o povo catarinense precisa ter uma outra alternativa no debate, no voto, e esperamos administrar esse país muito antenado e harmonizado com a reeleição da nossa presidente Dilma ano que vem. Quanto ao meu futuro catarinense, a Deus dará, cabe a ele decidir, né? Eu tenho dito sempre que tenho na vida pública uma missão de vida e vou continuar nela. A minha disposição inicial é de ou voltar para mais um mandato ao deputado estadual ou, se necessário, na hipótese de uma chapa pura, inclusive
compor a chapa majoritária do Partido dos Trabalhadores. Santa Catarina tem um histórico de bons parlamentares, de bons executivos. Raramente você vê algum episódio do ponto de vista de mídia que macule a política catarinense. No entanto, a gente tem que compreender que tudo tem o seu limite, né? Tem algumas questões que fazem parte da vida pública. Às vezes você tem que conceder determinados acordos para avançar aqui dentro. Porém, muitas vezes, a minha concepção de ética pode ser diferente da concepção de ética de um parlamentar de outro partido, ou até mesmo do meu partido, do ponto de vista da compreensão dos limites e da interpretação disso. Então, aqui dentro da Assembleia, a gente sempre tem que fazer muito esses debates sobre a lógica de que tem, às vezes, aqui, interesse de determinados grupos que apresentam leis, que alguns partidos defendem, outros não. Porém, isso não rompe preceitos éticos, né? O que a gente tem que ter sempre é muita elasticidade, jogo de cintura, para extenuar o debate no sentido de tentar consensuar as ações.